Vamos ver hoje como Marcos relata no capítulo 14, dos versos 60 a 65, o julgamento do Senhor Jesus. O julgamento do Senhor Jesus feito pelo Sinédrio, que estava excepcionalmente nessa noite se reunindo na casa do sumo sacerdote, na casa de Caifás. Por quê? Porque o local do Sinédrio, onde o Sinédrio se reunia, no ambiente do templo, estava fechado. A noite estava fechado. Mas eles foram antecipar esse julgamento na casa de Caifás. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o órgão judicial principal dos judeus. As questões judaicas eram todas resolvidas no Sinédrio. Ele é que resolvia sobre as questões judaicas, sobre as questões religiosas. Os romanos não se imiscuíam nessas questões religiosas. Isso era coisa do Sinédrio, isso era coisa dos judeus. Eles se reuniam na casa do grande julgamento. Eram 71 membros. 71 membros escolhidos da sociedade. Eram escribas, eram sacerdotes, eram fariseus, eram anciões aristocráticos. Era, vamos dizer, a nata da sociedade. A nata social, a nata religiosa. Eles é que se reuniam para julgar as questões de Israel. Mas agora, à noite, eles queriam antecipar logo, isso era até alguma coisa ilegal, fazer um julgamento à noite, mas eles o fizeram na casa de Caifás. Veja como diz o texto, a partir do verso 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada te responde aos que depõem contra ti? Haviam muitos que estavam lá falando contra Jesus, havia até confusão. Se você olhar nos versos anteriores de Marcos, você vai ver isso. Eles não se concordavam entre si. Vamos lá. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Os outros evangelhos, irmãos, mostram que essa segunda pergunta foi feita sob juramento. E daí então o Senhor Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Veja, irmãos. A norma de julgamento do Sinédrio era a lei de Moisés. E agora Jesus estava dizendo que era filho de Deus. Isso era blasfêmia, irmãos. O que é blasfêmia? Já estudamos isso no trimestre passado. Blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus. É atribuir-se a si funções de Deus, poderes de Deus. E Jesus estava fazendo isso agora. Eu sou o Filho de Deus. Mas ele era realmente o Filho de Deus, ele não estava mentindo, mas aos ouvidos dos seus inimigos, aquilo era blasfêmia. Veja o que o sacerdote fez. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Não precisa de testemunha, ele falou que é Filho de Deus. Isso é blasfêmias. Ouvistes a blasfêmia. E que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. Por que julgaram o réu de morte? Por conta da blasfêmia. Veja lá o texto de Levítico, capítulo 24, verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, tanto estrangeiro como natural. Será apedrejado por toda a congregação. Era a lei de Moisés. Pronunciou uma blasfêmia, teve uma atitude blasfema com relação a Deus, era a pena de morte. Após esse veredito, após essa sentença que já estava sendo dada agora pelo Sinédrio, pelo sumo sacerdote, o que aconteceu? Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas tomaram a bofetadas. Cobriram a Jesus com o manto e batiam nele e falaram: quem é que bateu em você? Profetiza, você não é o profeta? Veja, irmãos, isso tudo aqui ainda está no âmbito religioso, no âmbito de Israel. Não tem nada de romano por aí. Era a elite religiosa, era a elite eclesiástica, era a direção da igreja que estava condenando o Senhor Jesus. Veja, por favor, o texto da nossa lição. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio ele não respondeu,
Mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento. A gente vê isso em Mateus 26, 63, e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel 7, 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus, vindo nas nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que rasgou as vestes e clamou pela condenação de Jesus, o que o concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus, cuspiram nele, então vedaram o seu rosto, bateram nele e pediram-lhe que profetizasse. Veja, irmãos, terrível. Um julgamento ilegal, fora do horário, não era para poder, não podia ser feito, mas já estava sendo feito, já estava feito. Jesus já estava condenado. Na verdade, irmãos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, a elite religiosa já tinha condenado Jesus antes de Jesus ser preso. Faltava apenas uma boa ocasião para prendê-lo. E agora essa boa ocasião chegou. E agora, então, estava sendo dado esse veredito, essa sentença, a sentença de morte. Veja, irmãos, essa daí é outra história em sanduíche, juntamente com a negativa de Pedro. O julgamento do Senhor Jesus pelo Sinédrio e a negativa de Pedro. Jesus sendo julgado, mostrando a fidelidade do Senhor Jesus, e Pedro negando a Jesus, mostrando a sua infidelidade, a sua falsidade. O Senhor Jesus havia alertado a Pedro que ele o negaria, e ele disse que aquilo era impossível. Os outros poderão fazê-lo, mas eu nunca vou fazer. Veja agora versos 66 até 72. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ora, Jesus estava sendo julgado lá na casa de Caifás, e Pedro estava no pátio, junto com os outros. Imagina, devia ter muita gente. Aquela turba que foi lá prender Jesus, certamente estava lá esperando para ver o que vai acontecer. E vendo Pedro que se aquentava, fixou-se nele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Quem viu? Uma das criadas. Uma das criadas lá da casa de Caifás. Falou: olha, esse aqui, Pedro, você também estava com eles. Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem sei do que você está fazendo. E saiu do alpendre. Primeira negativa, irmãos. Primeira negativa de Pedro. Não conheço, não sei nem do que você está falando. E aqui Marcos escreve assim: E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer as circunstâncias: Esse é um desses. Primeiro falou para ele: Você é um desses. Ele negou, não falou para os outros: Olha, esse daí também estava lá com Jesus. Andava com Jesus. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente é um deles, porque também você é galileu. Essa foi a segunda negativa. Ele negou outra vez. Agora então, que os outros falaram: Você estava assim, você também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem que falais. Sabe, irmãos, Pedro estava sendo denunciado. Era visível que ele era um discípulo de Jesus. Para não ser discípulo de Jesus, ele começou a praguejar, xingar: Não conheço esse homem de que vocês estão falando. Tanta arrogância espiritual, algumas horas antes, avisado pelo Senhor Jesus Cristo, e agora então o galo cantou pela segunda vez. O galo cantou pela segunda vez, conforme Jesus havia falado. Antes que o galo cante duas vezes, quando o galo cantar 2 vezes, você vai me negar por 3 vezes. Antes que o galo cante a segunda vez, você vai me negar por 3 vezes. Nesse momento da terceira negativa, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus, de que ele negaria o Senhor 3 vezes naquela noite. Ele desmoronou e chorou. Eu estou lendo um texto da nossa lição, irmãos. Aqui está a ironia. No fim do seu julgamento, Jesus
foi vedado, espancado e ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, pois ele não conseguia ver quem o havia golpeado. No entanto, no exato momento em que fazia isso, Pedro estava negando Jesus no pátio abaixo, cumprindo uma das profecias do Mestre. Consequentemente, ao negar a Jesus, Pedro mostrou que o Messias, que Jesus é o Messias. As negativas de Pedro, irmãos, foram cumprimento de profecia. O Senhor Jesus havia profetizado isso. Antes que o galo cante a segunda vez, você vai me negar 3 vezes. Nós ficamos indignados com Pedro. Ora, como pode um discípulo de Jesus negá-lo? E quanto a nós, irmãos? Quantas vezes temos negado Jesus? Nas nossas atitudes, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos? Quantas vezes temos negado que somos cristãos? Não é? Somos chamados cristãos? E a Bíblia diz assim, você não deve tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não deve tomar o nome de cristão em vão, de discípulo em vão. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer como Pedro. E está essa passagem de Pedro na Bíblia para nosso ensino, para que a gente aprenda. Sabe, irmãos, podemos ter até muita arrogância espiritual. Eu sei, somos o povo adventista do 7º dia. Falamos que somos o povo remanescente, temos a verdade. Mas de que serve isso, irmãos? Se nós negarmos a Jesus no nosso cotidiano, se nós negarmos a Jesus na nossa família, no nosso trabalho, na escola. Que o Senhor nos abençoe para que a gente não negue a Jesus. Para que a gente seja grato pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor Jesus. Mas que nós não o neguemos em nenhuma das circunstâncias. Que sejamos absolutamente fiéis ao Senhor Jesus.